agora nós estamos em contato com o nosso convidado, ele que é diretor de comunicação e também na parte de marketing de uma das orquestras mais interessantes na atualidade, que vai do erudito ao popular, né? A orquestra aí tem mais de 20 anos. Estou me referindo ao senhor Luiz Abreu, diretor da Orquestra Ouro Preto. Luiz, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, o prazer é todo meu, sempre um prazer estar falando com vocês, com os amigos, podendo mostrar um pouquinho da música erudita cabendo em todos os lugares. Seu Luiz, como é que começou a Orquestra Ouro Preto? Não começou em maio de 2000? Como que foi a ideia disso? Isso, a orquestra começou no ano 2000, né? Ela é fruto de um projeto, começou na Universidade Federal de Ouro Preto, na UFOP, né? Era um projeto como se fosse uma startup, vamos dizer assim. Há 20 anos atrás não tinha esse nome tão em inglês. Então a UFOP incubou o projeto da família Toffolo com o Rufo Herrera. Rufo Herrera é um bandoneonista argentino radicado em Belo Horizonte que tinha esse interesse, né, de transformar a música de concerto num processo mais acessível, né, um processo muito mais que chegasse a mais pessoas. Né? Então, Rufo Herrera, junto com o Ronaldo Toffolo, apresentaram esse projeto na UFOP e prontamente foram atendidos. Né? Não durou muito tempo, a universidade não teve como seguir aportando, né? Manter uma orquestra é um processo bem caro, sabe, Felipe? Então, não durou muito tempo e logo em seguida, então, a orquestra, capitaneada pelo maestro Rodrigo, que até hoje é o regente titular e diretor artístico da orquestra, começou a traçar um caminho próprio, né? Um caminho através dos processos de lei de incentivo, dos projetos com verbas diretas, apostando sempre na excelência e na versatilidade como forma, né, de levar a música de concerto cada vez mais longe e automaticamente conseguir sobreviver de música. Sem dúvida, manter uma orquestra, né, é uma missão muito difícil. Eu moro aqui em São Bernardo do Campo, nós tínhamos antigamente a Orquestra Filarmônica de São Bernardo, né, assim como as bandas, uma banda municipal também, mas realmente manter tudo isso é bem complicado. Sim, sim. Né, se você para pensar, né, Felipe, imagina, isso já aconteceu com a gente algumas vezes, praticamente semanalmente, esse é um desafio que chega, mas, por exemplo, a gente é convidado para tocar em Manaus, né, e sair de Ouro Preto primeiro, depois para Belo Horizonte, onde fica o aeroporto, para ir para Manaus, com pelo menos 50 pessoas, é sempre uma tarefa muito árdua, né, muito cara. Então, por isso, a gente precisa sempre dos incentivos, das disposições de lei, porque normalmente é um valor que as pessoas não esperam pagar, né, os organizadores de eventos, que é um dos paradigmas que a gente quebra quando a gente faz esse caminho da orquestra, né, de juntar o erudito com o popular, né? Talvez se fosse só o erudito pareceria caro, mas se a gente faz uma inovação, faz um produto que é único, que as pessoas querem ver, têm vontade de pagar para assistir aquilo, se torna um projeto viável. Recentemente havia uma apresentação da orquestra, né? Vocês estavam no programa do Faustão na Band com o Alceu Valença, que aliás vocês estão fazendo uma turnê juntos. Eu queria que você falasse como nasceu esse projeto. Isso. A gente fez agora, a gente rodou São Paulo para poder apresentar o nosso projeto Valencianas 2, já é o segundo volume, né, de uma história que começou em 2012, né, o Paulo Rogério Lage, que é o diretor de cena do espetáculo e produtor executivo, apresentou Alceu Valença, de quem ele já conhecia, é compadre, tem uma proximidade, ao maestro Rodrigo, né, que também tem uma afinidade muito grande com o Paulo e os dois moram em Ouro Preto, né. A partir dessa apresentação, houve aquela ebulição, né, houve uma catarse e nasceu assim Valencianas, com arranjos de Matheus Freire. Lá em 2012, já faz um tempo, nasceu Valencianas 1. Valencianas 1 foi um sucesso muito grande, tem sido ainda um sucesso muito grande. A título de curiosidade, sabe, Felipe, a gente, em mais de 50 apresentações, nunca a gente teve um teatro com uma cadeira vazia, sabe? Então, é um projeto de sucesso absoluto, sucesso de público, de crítica. Ganhou o prêmio da música brasileira em 2014, né? A gente já rodou a Europa com esse mesmo repertório. E
aí em 2019 veio a ideia de fazer o Valencianas 2. Prontamente montamos a equipe toda, novos arranjos de Matheus Freire, fizemos 3 concertos no Brasil, também lotados, né, no Teatro Dona Lindu, em Recife, para 35 mil pessoas, aberto para praia, concerto lindo. Depois a gente foi para o Ibirapuera, em São Paulo, mais de 50 mil pessoas. Depois Belo Horizonte, 2 apresentações no Teatro Sesc Palladium, que venderam em menos de 2 horas todos os ingressos. E a gente foi gravar em Portugal esse Valencianas 2, que a gente está lançando agora o disco e em breve o DVD. Só que aí logo em seguida veio a pandemia, né, e aí tudo ficou um pouquinho postergado, né, porque não faz sentido, né, a gente lançar um projeto que une música e povo sem o povo, né. Então, por mais que a gente tenha feito algumas lives com parte desse repertório, a gente esperou agora esse momento de retomada para poder lançar esse trabalho que está tão bonito, né, e que eu convido todo mundo a conhecer no nosso Spotify, e em breve também no YouTube. O Valencianas 1 já tem no YouTube, o Valencianas 2 é que em breve vai ser lançado no YouTube. Já tem uma data de quando será lançado? Até o final do ano, Felipe. A gente está finalizando o DVD, estágio final mesmo, sabe? Colocar letterings e créditos, e aí a gente vai olhar com a gravadora, a DEC, qual que é o momento melhor para a gente fazer esse lançamento, mas provavelmente até o final do ano ele está aí no ar para todo mundo. Quando o senhor fala lançar o disco, vocês vão fazer ele também em disco de vinil antigo, além do DVD, ou modo de falar? Não, esse é um modo de falar, é um vício, viu, Felipe, que eu tenho até hoje. Eu acho que eu tô ficando mais velho e não consigo parar de falar as mesmas coisas, mas a princípio a gente tá fazendo só o lançamento em streaming, né, mas como a gente pensa ele como se fosse um álbum, aí eu tenho mania de chamar de disco, mas queremos muito lançar ele físico em breve também. Depende muito do número de ouvintes. Se depender por esse início, com certeza ele vai ter o volume físico também, porque tem sido um sucesso muito grande o número de acessos. Eu perguntei isso, né, porque já teve alguns artistas que recentemente fizeram, né, o vinil de novo, por isso que eu, dessa pergunta. Mas é uma ótima mesmo. Há pouco tempo a gente esteve na Europa e aí nas lojas tinham mais discos de vinil sendo lançados do que de CD. Achei engraçado isso e quem sabe, acho uma proposta ótima. Eu vi recentemente na internet um concerto que vocês fizeram também, que eu achei assim, que ficou bem bacana, né, ficou suave, o The Beatles. Bacana. É outro projeto que tem uma história curiosa, sabe, Felipe? Esse projeto nasceu de uma encomenda, vamos dizer assim, do reitor da UFOP em 2014, salvo engano, né? Ele, conversando com o nosso maestro, ele perguntou se o maestro tinha uma solução, porque Ouro Preto é uma cidade histórica e que abarca muitos estudantes, né? Porque o campus universitário da Federal e de outras universidades lá é bem grande, né? Todo mundo conhece as histórias das repúblicas de Ouro Preto, né? E então é uma cidade que tem muita juventude, uma cidade que é histórica e cosmopolita ao mesmo tempo. E o reitor queria saber, né, uma dica de como fazer com que esses alunos, essa juventude, voltasse a frequentar os teatros. E aí, prontamente, o maestro resolveu essa equação com esse repertório, Beatles, né, que por mais que tenha uma história dos Beatles seja antiga, né, década de 60, 70, que foi aquele fervor, é uma banda que não para de crescer mesmo depois da sua existência, né? Então foi o primeiro laço nosso de orquestra e rock, e também tem sido um grande sucesso, né? Prova disso também é que nós somos convidados para tocar na International Week, Beatle Week de Liverpool, né? Tocamos no Cavern Club em Liverpool, onde que os Beatles tocaram a primeira vez. No nosso concerto lá em Liverpool, na primeira fila estava a irmã de John Lennon, né? Então é uma história bem bonita que a gente tem construído com esse repertório também. Aliás, uma que ficou muito linda foi Let It Be, né? Ficou maravilhoso, realmente adorei. É bacana, né? É um êxtase, né? Ouvir Let It Be, né? Você vai ouvir aquela formidável. E depois sobe tudo junto. E tocar com Milton Nascimento, né? Vocês tiveram a oportunidade de fazer shows com ele, né? Um cantor que infelizmente agora está na sua última turnê, né? Logo vai parar de cantar. Falar dessa experiência de ter tocado com Milton. Cara, Milton é daquelas experiências assim que com certeza eu vou passar a vida contando sobre ela, sabe? Porque
é quase como se você estivesse do lado de uma entidade, pelo menos pra gente que admira tanto o trabalho dele ao longo de toda a sua carreira, né? É uma voz que mesmo ele estando mais velhinho, né, é inconfundível. Você ouve a voz de Milton, você fala, cara, como pode ter tanta beleza no mundo, sabe? Numa voz. E foi uma experiência única, né? A gente foi para Juiz de Fora, nós não fizemos shows com público, porque a nossa parceria se deu no meio da pandemia, né? Então foi cercado de cuidados para proteger o Milton, proteger os músicos e toda a equipe, né? E a gente foi para Juiz de Fora e ficou lá durante 6 dias preparando o concerto que está no YouTube, né? Então, com muitos ensaios, e como foi um concerto gravado, a gente gastou os últimos 2 dias para fazer a gravação, né, por conta de tudo isso, né, gravar com máscara, sem máscara, como é que faz para a gente não soar estranho, e foi um trabalho que hoje, particularmente, eu ouço ele quase que diariamente, que para mim é um dos mais bonitos, né, eu sou fã do Milton, né, mais do que qualquer coisa, e é um trabalho assim que convido a todos a conhecer, sabe? O Milton está nessa última turnê de música, né, na última sessão de música. O Augusto, que é o filho e empresário dele, faz tudo com muito carinho, com muito cuidado, né? Então juntos a gente conseguiu fazer um trabalho muito bonito, muito único, e espero que tenham outros capítulos, né? Quem sabe em breve a gente não lança isso nas plataformas, quem sabe em breve aí a gente não consegue estar um pouquinho mais perto dele, porque é sempre gratificante, é sempre gigantesco estar do lado do Milton. Seria maravilhoso. Aliás, particularmente, como jornalista, tem uma pessoa que eu tenho um sonho de conversar um dia, o Milton. Ele é muito tímido. É difícil conversar com ele, porque ele é incrível isso, né? Ele parece que é um ser humano feito para cantar. Então, ele fala pouquinho, não é muito da conversa, mas na hora que abre a boca para cantar, é inconfundível, é o maior de todos. Eu me lembro de uma música, quando eu estudava aqui em São Paulo, no Instituto de Cegos Padre Chico, tinha um coral, e a gente pegou uma música do Milton e gravamos, né, chamada Ponta de Areia. Uhum. Nós temos no disco nosso que chama Quem Perguntou Por Mim, que é uma homenagem a Fernando Brant e Milton Nascimento, né? E aí nele tem a Leopoldina cantando Ponta de Areia a capela. É emocionante, é uma música, né, Felipe, que ela vai muito fundo no coração, né? Então é impossível não se emocionar com ela. Quando vocês fizeram a orquestra, vocês tinham essa ideia que a orquestra tomaria essa dimensão? Felipe, eu diria que não. Porque a gente nunca fez um plano assim de tamanho de marca, de tamanho de repercussão. Na verdade, tudo na orquestra é muito, muito natural, muito espontâneo, né? Eu acho que o grande segredo é porque a gente prima sempre por essa dicotomia entre excelência e versatilidade, sabe? Então absolutamente tudo que a orquestra for fazer é pensando que tem que ser excelente, tem que ser beirando a perfeição, a maior qualidade possível e versátil, sempre atingindo o maior número possível de pessoas. Para quê? Para democratizar o acesso à música de concerto, sabe? Então, quando a gente tem esse discurso desde sempre, né, democratizando o acesso, talvez aí tenha dado certo, né? Então, muita gente tem conhecido a música de concerto através da Orquestra Ouro Preto. Automaticamente, a gente deve estar fazendo um bom trabalho, então os concertos estão sempre cheios, né? Esse ano está acontecendo um fato que é muito inusitado também, né? Talvez por causa da retomada, mas a gente também não tocou até hoje em nenhum teatro ou praça faltando uma cadeira. Todos estão lotados, todos com sold out. Então, eu acho que o grande segredo foi esse, sabe? Fazer tudo sempre com muito carinho e para todo mundo, sem nichar, sem tentar distribuir essa música é para um, essa música é para outro, né? Essa democratização do acesso à música de concerto é um papo muito sério para a gente, né? E ela não se priva às salas de concerto, né? Existe um antigo patrocinador da orquestra que falava isso com a gente, que era bonito porque a gente saía de um dia da Sala São Paulo, dos maiores teatros do Brasil, e no outro dia a gente estava tocando debaixo de um pé de jaca no interior de Minas, né, para um público assim pequeno, mas que queria ver a música. E o público era pequeno não é porque a gente fez propaganda ruim ou que não chamou atenção, é porque eram para cidades assim de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, cidadezinhas mesmo, porque a missão precisa ser cumprida, a missão precisa ser levar a música de concerto a cada vez mais pessoas, não importa onde, não importa como, não importa quem, sem distinção de raça,
raça, de gênero, nada. A gente precisa tocar e encantar. Sendo assim, tem dado certo. Aliás, tem a Sala São Paulo e a Sala Minas também, né? Que é um teatro mais ou menos semelhante à Sala São Paulo. Isso, a Sala Minas Gerais aqui em Belo Horizonte, a gente gravou agora por último lá um especial com o Jota Quest. Também está no nosso YouTube. É bem curioso, né? Eles queriam muito tocar lá porque lá é meio uma sala sagrada para música de concerto. E aí, na hora que veio a possibilidade da gente fazer uma coisa que não era só música de concerto, a gente topou na hora, né? Mais do que fazer com o Jota, que é uma turma legal demais de estar com eles, foi essa pseudo-heresia de chegar numa sala cravada para música de concerto e fazer uma música popular junto. Isso foi bem legal. Em breve vocês farão uma com o Pato Fu também, né? Isso, dia 14 agora a gente tem um concerto marcado no Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte, com o Pato Fu. A gente já fez 5 concertos juntos esse ano, sempre em praça pública, né? A gente começou no Inhotim, que não é praça pública, mas é externo. Depois a gente foi para Nova Lima, Santa Bárbara, Paracatu não, esqueci agora as cidades, mas foram 5, Caeté, poxa, agora minha memória está falhando, mas foi sempre um sucesso, sempre arrastando muita gente, e aí a gente precisava gravar, né, esse concerto para também levar para mais gente. Então dia 14 agora de outubro, no Palácio das Artes, a gente monta a trupe toda lá para poder gravar esse disco futuro, né, a Rota Orquestra de Liquidifica-Fu, a Orquestra do Preto e Pato Fu. E em estádios, vocês já tiveram a oportunidade de tocar, como por exemplo no Mineirão, em algum evento específico? Olha, Felipe, eu vou te contar então um segredo, que já não é tão segredo assim, mas acho que quem estiver aqui em Belo Horizonte vai gostar, né? No dia 25 de março do ano que vem, a gente inaugura o estádio do Atlético aqui em Belo Horizonte, né? O Galo tá fazendo a arena agora aqui em Belo Horizonte, e nós vamos fazer um repertório lá, assim, bem animado, bem rock and roll, para fazer a inauguração do estádio. Junto com outras atrações, óbvio, mas pra gente vai ser uma honra, né? Um dos maiores times do Brasil, e a gente tá lá, né, tocando as primeiras notas do estádio, né, do Galo. Aliás, Galão da Massa ganhou do Meu Peixe ontem por 2-1. Patamos, logo 30 segundos depois tomamos o segundo gol, inacreditável. Com o Galo é assim mesmo. Eu não vou defender muito não, porque eu torço pro América, e talvez eu seja a única pessoa que você vai conhecer na vida que torce pro América, mas estou bem feliz com o 8º lugar do meu time. Se Deus quiser, ganha do São Paulo hoje, tenho fé. Tomara. Realmente, é o primeiro, viu? Belo trabalho do Mancini, aliás. Talvez seja o único que você vai conhecer na vida, então aproveite. Mancini nasceu pra treinar o América. Que bom. Só ele não sair de novo igual você saiu do ano passado, que deixou a gente na mão no final do campeonato, mas tá bom. E, seu Luiz, e a questão de acessibilidade nos concertos? Como que vocês lidam com isso? Ô Felipe, isso é uma questão primordial pra gente, sabe? Porque é isso que eu tô te falando, né? A democratização do acesso à música de concerto nossa é para tudo. Não tem nenhum item que a gente pensa sem excelência, sem versatilidade. E não faz sentido, né? A gente trabalhar de forma que a gente deixe alguém de fora. A gente quer todo mundo junto, sabe? A gente quer qualquer portador de deficiência, qualquer tipo de pessoa, por mais que isso possa parecer estranho, eu quero todo mundo junto, sabe? Então, o que a gente faz hoje? Eu posso até estar errando, tá, Felipe? Eu tenho um grande amigo em São Paulo, o Arthur Baldini, que a gente conversa sempre, que vem me ajudando a me orientar com relação à acessibilidade PCD, né? Mas o que a gente faz? Todos os concertos, os programas têm a versão em braille, né? Todos os concertos que são incentivados e a gente tem a condição de contratar, nós temos a tradução em libras. Todas as obrigatoriedades que são óbvias tem que estar lá, mas não tem que estar só lá, tem que estar com excelência. A gente tem que trazer tudo isso com conforto, para que todo mundo saia de lá querendo ir de novo, e não que seja só uma experiência, né, única na vida. A gente quer que todo mundo volte sempre. Aliás, queria pontuar que essa questão do programa em braille é muito, muito bacana, muito interessante, né? Porque a escrita, por mais que o cego hoje esteja deixando um pouco de lado o braille, mas a nossa escrita é o braille, e se faz necessário isso, o cego conhecer um programa de música erudita, de música popular em braille. Pois é. Eu sempre vou te fazer uma confissão, Felipe, porque é sempre um problema, porque, igual eu te falei, tudo para uma orquestra é muito oneroso, né? Inclusive qualquer papelaria. E como o braille, né, os caracteres são grandes, então todos os programas precisam ser bem grandes, né, cara, pra gente traduzir tudo que está escrito no programa oficial, né? Então sempre
é um projeto que acaba ficando caro. Mas, independente disso, a gente coloca lá, a gente faz um esforço danado para isso, né? Porque a gente sabe do tamanho da importância. No final do concerto, sabe, cara, quando a gente está lá, eu não recebo tantos aplausos porque eu sou um profissional da coxia, mas quando eu vejo maestros, músicos recebendo abraços e todo mundo falando, nossa, você não sabe como foi importante para mim saber o que estava acontecendo ali através do programa em Braille. Porra, é sensação de missão cumprida gigante, sabe? Faz valer a pena esse esforço. Vocês já tiveram na orquestra algum músico deficiente? Cara, não, eu te confesso que deficiência física do tipo mobilidade, sim, mas de partes inferiores, né? Mas de partes superiores, não. E eu não me lembro de cego tocando com a gente, e até peço desculpas por isso, mas de mobilidade inferior, sim, outras eu não estou lembrado. Membro, vamos dizer, uma amputação, alguma coisa, membro inferior. Exatamente. Né, cadeirante já tocou com a gente, tudo bem. Dos outros, de outros tipos de deficiência, eu confesso para você que eu não estou recordando, é muito pouco provável que a gente tenha tido. Cego é mais difícil, né? Cego geralmente é mais complicado para a pessoa conseguir, até pela questão da própria partitura, que seria a partitura em braille, né? Então, aí já foi uma outra esfera, um pouquinho mais complexa. Talvez seja até uma questão a se pensar, sabia, Felipe? Talvez não, eu acho que é uma questão a se pensar, sabe? Porque realmente seria uma forma de fazer música diferente, né? Tanto da leitura da partitura, tanto para observação do maestro, né? Porque precisa estar com o olho atento às instruções, né, gestuais do maestro. Mas quem sabe a gente não podia inventar uma orquestra que não fosse do forma tradicional, né? De repente, assim como tem o futebol, tem aquele chocalhinho na bola, né? E outros instrumentos, quem sabe a gente não pode, até agradeceria todas as sugestões e pode mandar pra gente lá através do nosso Instagram, através do nosso site, de uma orquestra para cegos, né? Como que funcionaria isso? Como que a gente poderia ousar e fazer uma história nova de uma orquestra para cegos? Com certeza a capacidade nós vamos encontrar, né? Talvez só o meio de fazer que seja a grande questão a ser resolvida. E nas escolas, nós vemos hoje em dia, né, o jovem, principalmente a criança, ele não tem tanto contato, assim, com a música erudita, né? Eu tive porque meu primo gostava muito, então eu ia passar as férias na casa da minha tia, e eu falo que eu era uma criança um pouco diferente, com 6, 7 anos, eu estava ouvindo Mozart, Beethoven, né? Eu era uma criança um pouquinho diferente, mas geralmente a gente não vê isso, né? Como levar a orquestra para as escolas? Pois eu convido também todo mundo conhecer no nosso YouTube o nosso projeto que chama Série Orquestra nos Distritos. O que a gente faz? A gente pega a orquestra e vai nos distritos pequenininhos de Ouro Preto, né? Cidades assim com 5 mil, 10 mil habitantes, né? E a gente vai até as escolas para apresentar música de concerto para eles. Porque quando a gente apresenta fisicamente, né? Porque é igual você disse, né? É uma raridade ver uma criança ouvindo Mozart, né? Isso não é comum, não é o fator cultural atual, né? Mas quando a gente chega fisicamente até uma escola e toca um violino, aquilo tem um impacto tão grande, mas tão grande, que pode mudar muita vida. É muito inspirador, né? Então, no início desse ano, por exemplo, né? Depois, né? Peço para que entre lá no Série Distritos 2022 no nosso canal. A gente foi até essas escolas e a gente começa com uma música de Bach. E aí a criançada toda fica deslumbrada, né? Vê aquilo, parece uma coisa meio alienígena chegando para eles. E aí depois a gente faz músicas que eles reconhecem, né? Que seja Beatles, que seja temas de músicas da Disney, né? E aí eles começam a fazer aquela tradução, né? De, aquilo que é muito estranho que eu tô ouvindo aqui pela primeira vez, na verdade não é tão estranho assim, né? Se eu soubesse que a música de A Bela e a Fera é uma música clássica, né? Uma música de concerto, talvez eu não tivesse preconceito para ouvir outras músicas de concerto. Então a gente faz esse trabalho anualmente, né? E junto com isso, nessa última edição da série Distritos, a gente levou o último livro do maestro, que chama Bia e a Máquina do Tempo, né? Que tem todos os exercícios de fixação, né? Ensina um pouco de teoria musical, ensina um pouquinho de história da música, e ainda tem uma parte meio almanacão, né? Para você fazer os exercícios e ficar se divertindo com a música de concerto, né? De alguma forma a gente espera que essas ações que a gente faz acabem por encantar mais jovens e acabe por inspirar
meninos e meninas acabarem tocando nas bandas da cidade, né, aquelas bandas marciais. Quem sabe também acaba descobrindo um gosto e vai estudar em alguma pequena escolinha quando tiver a possibilidade, né, que fica enchendo o saco do pai para poder colocar uma música que é diferente da que ele está ouvindo, né. Isso é uma forma que a gente vê de inspirar e transformar realidades. Duas músicas, né, você falou do tema da Bela e a Fera, que o pessoal escuta e nem faz ideia muito que é uma música clássica. É aquela, o pessoal falava a musiquinha do Gás antigamente, né, do Beethoven, por Elise. Exatamente. E a Primavera, né, que virou tema de música de sabonete também. Exatamente. É Por Elise e a Primavera de Vivaldi. Pô, vocês não fazem ideia que é música clássica. Ou então aquela também, da Nona Sinfonia. É verdade. Mas o maestro fala muito sobre isso, sabe, cara? Que bom que ainda existem essas musiquinhas, né? Para poder despertar um pouquinho, né? Mesmo que seja quase que zero, né? Mas quando, por exemplo, você vai num casamento, e aí o casamento tem lá um quarteto de cordas e tudo mais, já é um pouquinho disso, né? Da gente mostrar um pouquinho da música de concerto para as pessoas. Porque o que acontece é isso, sabe, Felipe? Foi atravessando a história e as orquestras ficaram com cara de grandes guardiãs de um passado e não de um propositor de futuro, né? Então, as orquestras tendem a reproduzir tudo aquilo que toda vez é feito, mesma coisa, né? E aí, quando você fica batendo na mesma tecla o tempo todo, se torna enfadonho, né? Fica meio chato aquela coisa de, vou ouvir de novo a mesma música. E aí, quando a gente faz esse papel da orquestra, né? A gente vai lá e toca um Beatles, toca com Alceu, agora dia 25 a gente toca com a Duda Beat em São Paulo, aí a pessoa para, ouve aquilo e fala, opa, tem uma coisa aí. Pô, foi bom pra caramba. Aí depois a gente volta na cidade e toca Vivaldi. Olha o tanto que isso vai ampliando o leque de opções de conhecimento das pessoas, sabe? Então, se a gente conseguir nossa missão de democratizar o acesso, a gente vai fazer isso, né, cara? A gente vai apresentar uma coisa um pouco mais degustável, palpável, para instigar que essa pessoa acabe estudando e descobrindo o mundo da música de concerto, né? Duas músicas também que eu me lembro quando eu aprendi teclado, que eu era louco para aprender a tocar. Uma era Carruagem de Fogo, que é aquela da São Silvestre, e a outra era o tema da Vitória, né, do Senna. Verdade. É um bom início. São duas músicas, de certa forma, tranquilas para aprender, né, como iniciante, e são bonitas pra danar, né? E música de concerto ainda tem isso, né? Todo mundo acha que tudo é extremamente difícil, e não necessariamente né? Só é difícil porque não se conhece. Né? Se com um pouquinho de prática, um pouquinho de paciência e estudo, é possível fazer muita música bonita com pouquíssima nota, né? Para quem quiser conhecer, tem um compositor francês, Satie. Satie é um minimalista lindo e são pouquíssimas notas, mas é de uma beleza tão absurda, sabe? Não, então ainda tem mais esse segredinho, né? É acessível e pode ser fácil. Uma figura que a gente já não vê mais muito, né? Pelo menos eu não vejo mais muito. Tem mais igrejas, assim, né? Mas fora isso, você não vê tanto o organista. É verdade. O organista tem um problema porque o órgão é difícil pra caramba de levar, né? De fazer o transporte e tudo mais, né? Aqui em Mariana, né? Pertinho de Ouro Preto, tem um órgão gigantesco, o mais antigo da América Latina, mas é uma coisa assim, só na igreja que dá pra tocar, porque ele é todo fixado na parede, né? Então, um órgão daquela forma, tradicional, antiga, de tubo, é complicado você fazer viagem, é complicado você levar para outros territórios que não seja onde eles estão instalados, né? Agora, dá para fazer a tradução dele no teclado, mas é sempre um pouquinho aquém do que realmente é, né? Nunca fica igual, né? É igual o piano, né, também. Piano dá pra levar, mas... Piano tem diferença até do de cauda pro de armário, então imagina pro teclado, né? Sempre um pouquinho aquém. Mas, cara, independente disso, o teclado vem salvando também muito, né? Melhor que tenha o teclado do que não termos o som do órgão ou o som do piano, até em churrascaria. O que importa é o povo conhecer música boa. O teclado, o teclado ele faz muita coisa. Eu me lembro quando eu tinha o meu, né? Na época era o mais, assim, de moderno ainda. Era o PSR 1540 da Yamaha, era um teclado de disquete. Veja bem, o glorioso disquete. Foi muito tempo. Aí depois foi substituído pelo pendrive. Agora a gente tem cada teclado que você fala, nossa, meu Deus. Mas na época era o top. A gente tem um concerto que a gente faz com o Ivan Lins, né? Tem até também no nosso YouTube. E ele só toca teclado, né?
E o teclado dele tem um timbre tão único, que é engraçado, né? Porque isso é uma coisa que é virtuosa do teclado. Você consegue configurar o teclado para que o timbre dele seja absurdamente único, né? Então, quando você ouve o Ivan Lins tocando, tanto pela criatividade dele, pela composição dele, mas você consegue identificar o timbre do Ivan Lins, sabe? Então ainda tem mais esse segredinho. Aliás, agora o Ivan Lins está fazendo uma turnê com o filho dele, né? Com o Cláudio Lins, inclusive. Pois é, e é lindo. Tem o João, também filho dele, é um empresário dele, né? Que é um sujeito boa praça toda a vida. E o Ivan é uma coisa assim que queria muito que o Ivan tivesse um espaço na mídia do tamanho da música dele. O Ivan tem músicas maravilhosas, né? Aquela O Novo Tempo, nossa, eu amo aquela música. Sim, é lindo, é lindo. Depende de nós, o Ivan é um músico acima da média. Sim, com certeza. São músicos da nossa MPB, assim, que realmente merecem todo o nosso carinho, toda a nossa admiração. E vocês já pensaram em fazer alguma coisa assim voltado para Elis, em homenagem a Elis? Cara, todo mundo aqui é extremamente fã da Elis, né? Só que a gente acabou de fazer um concerto com o João Bosco, né? João Bosco, que foi um dos grandes parceiros da Elis, né? Então, talvez a gente até faça, mas agora, nesse momento, a gente tem que trabalhar esse João, que é um trabalho, assim, magnânimo, arranjo do maestro Nelson Aires, uma coisa absurda de bonita, né? Eu tô ficando até chato, toda hora eu convido vocês a entrarem nos nossos streams, no nosso YouTube, mas vale muito a pena, sabe? A gente fez um trabalho que chama-se Gênesis, né? É uma jornada em cima da discografia do João, e tá, assim, um trabalho que dá muito orgulho. Não que os outros não deem, mas esse do João, para mim, também é um dos nossos marcos históricos, sabe? É muita excelência e é muita versatilidade junto. Grande João Bosco, papel machê, né? Exatamente, tem lá a nossa versão papel machê com ele. Pois é, um cantor, sim, uma excelência maravilhosa. Aliás, é uma coisa que tá tendo, né, de novo, uma rádio aí, a Rádio Nova Brasil, né, que está valorizando muito essa questão da MPB, da música popular brasileira, né, acho que isso é muito importante aí de novo. É verdade, toda razão. Bem interessante. Bom, Luiz, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer demais a sua atenção, a sua gentileza aqui com o nosso programa. Deixa de novo aí as redes sociais de vocês, o endereço do canal do YouTube. Ah, tá ótimo. Bom, pessoal, eu convido todo mundo a seguir a Orquestra Ouro Preto no Instagram, é o @Orquestra Ouro Preto, fácil de achar. Lá tem toda a nossa temporada artística, sempre tem novidades, né? É uma forma boa de estar coladinho com a gente, né? É bom ter bons seguidores, como são os ouvintes da rádio. E nosso canal no YouTube também é o /Orquestra Ouro Preto, fácil de achar. Todos os nossos concertos inteiros que a gente fez durante a pandemia e outros que a gente disponibilizou também para o conforto das pessoas durante a pandemia estão no nosso canal, né? E eu peço, por favor, que todo mundo que chegue lá, dê um joinha, faça um comentário, converse com a gente, porque é bom estar do lado das pessoas e não só servir como um mecanismo de conforto, relaxamento temporário. A gente quer que todo mundo esteja com a gente, né? Então, por favor, siga a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify, onde puderem, que vai ser um prazer ter todo mundo dentro da família da orquestra. Ok, conversamos com o diretor de comunicação e marketing da Orquestra Ouro Preto, Luiz Abreu, aqui na Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.